Paz do Senhor, irmãos. Muito boa noite. Quando a gente chega no final do ano, não sei se todos são assim, mas talvez alguém mais velho como eu faz um balanço. Começa a fazer um balanço daquilo que Deus tem feito, daquilo que aconteceu, daquilo que você edificou, daquilo que você construiu, daquilo que você deixou de fazer. E o Espírito Santo de Deus falou muito comigo essa semana. Foi uma semana depois do Natal, mais tranquila. E eu comecei a observar, irmãos, que como nós já estamos no segundo ano de pandemia, o ano passado era um ano que a gente estava aprendendo, né? Então, terminamos o ano 2020 achando que quem sabe o ano 2021 ia acabar a pandemia. E eu percebo, não somente na mídia, a mídia é uma fonte de lixo, que eu recomendo a você cada vez mais ficar longe dela, porque é um alimento maligno que vem em cima da nossa mente. Mas, conversando com as pessoas, eu tenho observado gente muito com desesperança. E o final do ano e o início do ano é um tempo em que a gente renova as esperanças, né? Então eu quero dar um conselho, repito, que tipo de informação que você está buscando, que você está consumindo, da onde, de que fonte que você está consumindo. Se for na mídia, você vai ver a maioria das mentiras, de vez em quando tem uma verdade, mas isso tem alimentado as pessoas com medo. E Deus falou comigo 3 passagens aqui, que você vendo essas passagens que nós vamos desenvolver, esse raciocínio, eles levam a você a criar uma escada assim, para você compreender o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, como habitante dessa terra, como filho dele, como herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. A primeira passagem está lá em 1 Pedro. Eu quero ler o versículo 10 do capítulo 5 de 1 Pedro. Vou ler do 10 e o 11, que diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Aqui tem várias informações preciosas e que nós podemos reformar aquela desesperança e passar a ter esperança. Primeira informação aqui que Pedro dá é que Deus, e nele reside toda a graça disponível para nós. Ela está disponível para nós. A graça é um favor imerecido e ela é de graça para nós, mas para ele teve um preço tremendo. Jesus é o Senhor da graça. A segunda coisa que nós vamos ver nesse primeiro versículo 10 aqui, que o primeiro propósito que Deus tem para mim e para você, é que através de Cristo Jesus, da morte dele, da ressurreição, vencendo a morte, nós somos designados para a eterna glória. Irmãos, num momento que muitas pessoas estão com desesperança, você ter uma informação como essa que a palavra nos dá, que primeiro que o nosso Deus é um Deus de graça, da graça, e Ele está nos preparando para uma eterna glória. Amém? Aqui ele dá uma informação também que por um momento, por um pequeno momento, você tem um sofrimento no mundo, enquanto nós estamos passando aqui, mas ele está aproveitando esse sofrimento para nos construir de eu diria até numa reconstrução, porque quando você nasce de novo, ele pega você e começa a transformar você. E ele aqui então faz uma evolução de uma forma progressiva. Primeiro ele aperfeiçoa. Essa palavra no original grego tem um aspecto de reconstrução. Tem um termo na administração mais moderna hoje, chama de retrofit. Retrofit
é você pegar uma coisa que já está pronta, mas que você tem que readaptar, ou refazer, ou reconstruir. Eu acho que essa palavra aperfeiçoar, se fosse traduzida para agora de uma forma mais moderna, poderia ser traduzida como retrofit. Ele começa a fazer um retrofit em mim e você. Depois ele firma. Essa palavra firmar é no aspecto de equilíbrio. Quando o homem está no pecado, ele está completamente desequilibrado, ele está fora da harmonia. Tudo que Deus faz, ele é simétrico, ele é bonito, ele é equilibrado, ele é harmônico. Então, a primeira coisa que ele faz é fazer um retrofit em você, e depois ele começa a te equilibrar, te trazer equilíbrio, te trazer harmonia. Harmonia é uma coisa assim, uma música bem tocada, bem cantada, como nós temos ouvido aqui na nossa igreja, ela chama harmonia, ela faz o seu ouvido gostar, mesmo que você não tenha um ouvido musical. A terceira coisa que Deus faz para mim e para você é te fortifica. Esse testemunho da Silvana mostra muito claramente, Deus pega uma tragédia, uma notícia ruim, e Ele começa a fortificar você, apesar de todo o diagnóstico, apesar de todos os decretos, Deus está dizendo e comunicando, eu sou forte, eu te trago fortaleza. E finalmente ele usa a palavra de fundamentar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, Paulo fala assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento que Ele está construindo, está refazendo na minha vida, está te dando um equilíbrio, o fundamento que Ele está te fortificando, o fundamento é Jesus. Então, a partir desses 4 passos, que Deus está nos informando aqui para renovar a minha e a sua esperança, você começa a construir um edifício. E é interessante que esses primeiros 4 passos faz parte do trabalho que Deus tem para mim e para você. Mas a edificação desse edifício, nesse fundamento que é Jesus, depende de mim e de você. E ele termina aqui no versículo 11, dizendo que a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Essa palavra domínio é kratos, é a mesma palavra, é a palavra de poder, mas com delegação. Ele tem o domínio e Ele dá para mim e para você, para construir esse edifício no fundamento que é em Jesus. Amém? A segunda passagem, irmãos, que eu quero destacar aqui, também está em 1 Pedro, no capítulo 1, e eu vou ler o versículo 3 até o versículo 7, que diz assim, presta atenção nessa palavra, depois de você entender esses 4 fundamentos, esses 4 passos que ele fez para fundamentar a sua vida, para você começar a construir, melhor dizendo, o seu edifício. Ele diz assim, bendito, no versículo 3 do capítulo 1 de 1 Pedro, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus representa não somente a esperança, mas Ele é a própria vida. Sabe uma coisa que Deus tem me revelado, irmãos? Que o objetivo principal de Satanás, aqueles que puderem vir no domingo, eu vou desenvolver mais isso que eu vou dar de spoiler para vocês. Jesus vamos primeiro falar em Adão. Adão, quando foi criado, ele não tinha o poder, a escravidão da morte na vida dele. Ele não conhecia a morte. A morte entrou por causa do pecado. Então Jesus, como foi um homem concebido sem pecado, e ele nasceu sem pecado, e ele, portanto, como homem, não tinha nele a escravidão da morte. Você pode prestar atenção em algumas passagens na Bíblia que mostra que, por exemplo, Jesus, no tempo que ele fez aqui no ministério dele como homem, teve um momento que ele estava em cima de uma montanha lá em Israel e eles queriam precipitá-lo daquele lugar. Era uma multidão que estava ali, raivosa, querendo matar Jesus, e ele passou no meio da multidão, foi embora. Passou despercebida essa passagem para mim, mas quando Deus começou a me mostrar que em Jesus Ele deu a vida,
por nós. A morte só entrou na vida de Jesus porque Ele quis. Ele que deu a vida, gratuitamente para mim e para você, para que Ele pudesse vencer a morte, porque Ele é o Senhor da vida. Então aqui é o que Ele está dizendo, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E o versículo 4 ele continua, para quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E o 5 ele continua, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Que palavra gloriosa é essa para mim e para você. Quantas informações preciosas tem para mim e para você, num momento em que você tem que renovar a sua esperança. Essa palavra que foi traduzida aqui por esperança, no grego é elpis, na verdade ela pode ser usada por duas formas. Num contexto em que a sua expectativa é de mal, é uma expectativa do mal, você tem medo, produz medo. Agora, num contexto como esse, que a sua expectativa é do bem, ele te traz esperança. Então, por isso que ela foi traduzida como esperança. Eu, como eu disse, todo ano eu tenho costume, pelo menos nos últimos anos da minha vida, de ficar fazendo um balanço, de orar a Deus, de buscar a Deus, de perguntar para Deus, o que foi que eu errei? Deixa que o Espírito Santo vai falando com você, porque Ele fala mesmo, você faz uma pergunta desse, Ele responde. Então você começa a ter um diálogo com Deus, num relacionamento com Deus, que alegra o coração de Deus, e perguntando, Senhor, qual é o seu plano? Muitas vezes Deus revela para você aquele ano, aquilo que Ele vai fazer. E eu me lembro que no dia 24 de fevereiro de 2013, eu registrei isso nas minhas anotações, eu estava fazendo uma oração ao Senhor, eu falei, Senhor, eu estou no início do ano, esse ano eu quero fazer um pedido especial, porque você não precisa necessariamente fazer esse balanço somente na passagem do ano, talvez seja o momento mais adequado em função da sua... Está mais tranquilo, a maioria das pessoas fica mais tranquilo em termos de trabalho, mas eu me lembro que em 2013 eu comecei a fazer uma oração a respeito de um assunto que aos olhos dos homens, aos meus olhos, era impossível que Deus fizesse. Mas Deus começou a me colocar no coração, falar comigo de que aquilo tinha um propósito, aquilo era um propósito. Então, muitas coisas que eu e você estão passando na nossa vida, e que você pode, nesse momento, estar sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, está sendo lembrado de algumas coisas que você pediu e que ainda não recebeu, de alguma promessa que Deus fez para você e você ainda não recebeu. Então, presta atenção naquilo que o Espírito Santo quer fazer, e Ele começou a falar isso comigo. Esta promessa que eu dei para você, que ainda não se cumpriu, meu filho, e essa palavra profética que Ele deu para mim, eu quero dar para você também. Essa promessa que eu te dei, meu filho, ela tem uma forma, porque ela é uma coisa tão grande que ela tem uma forma para eu poder trabalhar com você. Eu conheço o seu coração, você não conhece o seu coração. Eu sei exatamente aquilo que eu posso dar para você e quando eu posso dar. O que é importante eu e você entendemos, irmãos, que quando Deus começou a me mostrar isso, Ele me levou lá ao capítulo 4 do livro de Romanos, e eu já até praticamente decorei isso a partir do versículo 18, ele começa a falar que Abraão, quando ele percebeu, quando ele caiu a ficha, quando ele compreendeu que a promessa de Deus, cada dia mais que passava, mais velho ele ficava, mais difícil ficava para ele ter a promessa que Deus deu, para que nele existisse toda a bênção de toda a humanidade. A descendência de Abraão é Jesus Cristo.
Deus tinha um plano tão grandioso para a vida de Abraão, que ele não podia dar, naquele dia que ele falou, quando ele tinha 75 anos de idade, e a mulher dele, que era 10 anos mais nova, mas já era estéril, já tinha passado do tempo de ter um filho, ele deu uma promessa para Abraão com 75 anos de idade, só 25 anos depois foi que ser cumprida. E por que Deus tinha que fazer isso? Porque havia uma forma de trabalhar com a vida dele, ele tinha que fazer uma reconstrução na vida dele, ele tinha que trazer um equilíbrio, ele tinha que tirar ele lá da cidade de Ur, onde ele estava com num ambiente desconfortável espiritualmente para ele. Ele tinha que fortalecer Abraão daquela forma que ele foi fortalecido, e finalmente tinha que fundamentar na rocha, a ponto de quando Deus, depois dele já ter recebido a bênção, depois dele já ter recebido a promessa, o filho dele já tinha quase ou mais de 12 anos, Deus fez um último teste, mas não só para ele mais. Porque a palavra de Deus diz, e a gente às vezes fala assim, que Abraão, quando pegou o filho dele, levou até o pé lá do Monte Moriá e falou para eles: vocês ficam aqui, que eu e o menino vamos subir, vamos adorar e voltaremos. Um homem com a fé desse tipo, que estava vendo, quando o filho dele perguntou: pai, está tudo aqui, os elementos estão todos prontos para o sacrifício. Mas cadê o cordeiro? Onde está o objeto? A gente sempre pensa que ele deve ter pensado assim: bom, eu vou matar o meu filho, como Deus me mandou, eu vou queimá-lo. Mas ele respondeu para o filho, e é isso que eu quero que você e eu preste atenção nisso que Deus tem para falar para mim e para você. Ele respondeu assim: Deus proverá para si o cordeiro. Naquele momento eu posso dizer que ele estava prevendo, ele estava vendo o sacrifício de Jesus lá na cruz. Deus deu uma revelação tão forte para ele naquele momento, que ele falou: eu não acho que eu vou ter que matar o meu filho, porque o meu acordo que eu fiz com Deus é para a humanidade completa, vai haver esse meu descendente. Ele enxergou Jesus naquele momento. Então, quando Deus começou a me revelar isso, me falar isso, eu naquele dia, no dia 24 de fevereiro de 2013, eu fiz uma oração para Deus: Senhor, onde estava lá escrito Abraão, eu pus o nome Caio. Ele creu contra a esperança. Ele não olhou para o seu corpo já amortecido, mas ele creu que Deus era capaz de trazer para ele o vigor e trazer para o milagre da concepção da mulher dele, que era estéril e já tinha passado o tempo. Sabe, eu deixei então uma oração aqui que eu quero orar para mim e para você. E pus um registro aqui, e fiz essa oração. Essa oração era recitar o capítulo 4, versículo 18 de Romanos, substituindo o nome de Abraão por mim mesmo. Cada um põe o seu. E eu pus aqui um registro, deixo essa oração como registro da fidelidade, do poder, da graça, que é um favor imerecido, da misericórdia, do amor daquele que justifica o ímpio, pela sua graça, do meu Deus, o Senhor de todas as coisas, para a honra e para a glória dele, apesar de ainda hoje eu não ver com os meus olhos o seu cumprimento, mas pela fé, já o vejo assim como Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. A Bíblia diz que só tem uma forma da gente agradar a Deus, é pela fé. Todo o tempo que nós estamos pregando ao longo de todos esses anos, todo o tempo que nós estamos falando de Deus, nós estamos falando da fé. Desde o início da humanidade, é pela fé que nós somos salvos em Cristo Jesus. O Velho Testamento, o Novo Testamento, todo o tempo foi pela fé. Quando eles pegavam aquele cordeiro e iam lá no templo para degolar e passar aquele sangue, crendo
que aquilo lá era suficiente para lavar os seus pecados, ele estava prefigurando aquele sacrifício final que Jesus ia fazer. Então eu faço uma pergunta: por que nós temos garantia dessa expectativa do bem, que é a esperança? Porque Deus, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Então aqui, aquelas 4 passos que nós lemos na passagem anterior, mostra que houve uma regeneração minha e sua. Irmãos, a morte não tem mais poder sobre a minha e a sua vida. O nosso corpo já vai ser glorificado quando morrer ou quando for arrebatado, para passar a eternidade com o Senhor. A nossa morte, a morte do ímpio leva ele para o inferno eternamente. Mas em nós, Jesus resgatou esse poder da vida, porque Ele é o dono da vida. Ou seja, Ele nos fez nascer de novo, e por isso nós temos que ser reconstruídos, aperfeiçoados, firmados, fortificados e finalmente fundamentados em Cristo Jesus. Posso perguntar de novo, por que nós temos a garantia da expectativa do bem, da esperança para ser renovada nesse ano, apesar de todas as más notícias que nós temos ouvido? Porque Deus nos garantiu, através do seu sacrifício, o sacrifício da cruz, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Quer dizer, além dele fazer tudo isso de reconstruir, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Você já imaginou isso, irmãos? Se cada um de nós pudéssemos parar a cada momento e ler essa passagem, decorar, colocar, introjetar dentro da sua alma, dentro do seu espírito, de você poder, ouvindo uma má notícia como essa de um médico sobre uma doença incurável, ou sobre alguma outra coisa, tudo faz parte de um plano que Deus tem para mim e para você. Além de Deus nos regenerar, irmãos, Ele nos fez herdeiros, quer dizer, Ele ainda nos deu um prêmio como esse. Romanos 8:14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esta é uma declaração fundamental para mim e para você. Se você é crente em Cristo Jesus, se você já declarou com a sua boca e creu com o seu coração que Jesus morreu e pagou o seu pecado, você não tem mais nada para fazer, porque Ele é que fez por tudo isso. Você já é considerado filho de Deus. E Paulo continua dizendo no versículo 15, porque não recebesse o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebesse o espírito de adoção, baseado nos quais clamamos Abba, Pai. Se perguntar para vocês, quem é o seu pai? É o dono do universo. É o Criador de todas as coisas. Você pode se achar assim, meu irmão. Nessa hora você pode se achar. Porque é isso que ele está falando aqui. Nós recebemos o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Pai. O próprio sangue de Jesus passou dentro do seu sangue. Você percebe isso? Se nós pudéssemos parar para pensar isso toda hora, não há nenhuma má notícia que o homem pode te dar que venha a ser verdade na minha e na sua vida. E ele continua, o próprio Espírito testifica que com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Ora, se nós somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! E eu finalmente quero fazer mais uma vez essa pergunta: por que nós temos garantia da expectativa do bem, da esperança, para esse ano 2022? Porque esse nosso momentâneo sofrimento vai redundar em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo é feita pela sua vida e pela minha vida, como a Silvana subiu aqui hoje e falou. O que aconteceu aqui nesse testemunho? Revelou o poder de Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, Paulo fala assim: porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Você já imaginou então que quando você
testemunha. Testemunhar é aquilo que viveu, passou, experimentou. Quando você testemunha do poder de Deus, daquilo que Ele fez, daquele poder de transformação, de pegar uma pessoa e reconstruir ela completamente, de ser uma pessoa nova, apesar de estar existindo com o mesmo corpo, você é cooperador de Deus. Olha que privilégio que Ele deu para mim e para você. Ele te reconstruiu, Ele te tornou herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus, com todas as coisas, e Ele ainda te usa como cooperador do sofrimento que Ele teve. E agora está finalmente a terceira passagem que eu escolhi aqui, que nos mostra o final de tudo. O que é que nós, depois de sermos reconstruídos, depois de nós edificarmos, porque Paulo usa naquele trecho lá de 1 Coríntios, quando ele fala que nós vamos passar no final pelo fogo, a obra que eu e você estamos edificando, ela vai passar por um fogo purificador. E se ela foi ouro, ela foi purificada. O ouro, quanto mais fogo você põe, mais ele tira as escórias. Prata da mesma forma e tal, e o resto tudo que é combustível, ele queima, não serve para nada. Mas apesar de você ter passado a sua vida toda edificando um edifício que é só palha, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Esse é um amor incomensurável que nós não podemos explicar, irmãos. A diferença desse é um galardão. O galardão é uma remuneração variável nessa herança que Deus deu para você. É um plus a mais, é uma coisa a mais que Deus está reservando para mim e para você. Então, se você está fazendo o seu edifício fundamentado, não quer dizer de grandes obras, não. Quer dizer daquilo que o seu coração e daquilo que Deus deu de plano para mim e para você. Qual é o plano que Deus tem para mim e para você nesse ano de 2022? Pergunte isso para Ele. Pode ser que seja para você pegar o telefone, em vez de você ficar vendo o WhatsApp, você todo dia mandar um maná, que nós completamos mais de 1000 manás. Ao longo desses 2 anos, a Igreja Batista Manaim disponibilizou mais de 1000 vídeos. Irmãos, isso é um trabalho de evangelismo dos maiores. Nós fechamos 6.000 inscritos, que perto hoje dos grandes big shots não quer dizer nada, mas para nós é um número muito grande, 6.000 pessoas que têm possibilidade de ouvir um vídeo diariamente como evangelismo. Pode ser que seja isso. O que você está edificando sobre esse fundamento que Deus está fazendo na minha e na sua vida? Apocalipse, para a gente terminar, Apocalipse 15, capítulo 11, versículo 15, eu vou ler do 15 em diante até o 18, que diz assim, o sétimo, ele está falando daquele momento que depois do período da grande tribulação, o que ia acontecer, o que vai acontecer, não vai acontecer, depois no final da tribulação, e que graças a Deus nós não vamos estar aqui, e é assim que eu creio, diz assim no versículo 15, no capítulo 11 de Apocalipse, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos, pela eternidade. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Sabe, a dimensão do tempo, para cada um de nós, ser humano, tem processos diferentes na sua mente.
Eu posso dizer isso para vocês porque esse ano eu vou fazer já 74 anos, em setembro do ano que vem. Portanto, eu já estou caminhando para os 74 anos. E o tempo, a dimensão do tamanho do tempo para mim, tem uma dimensão completamente diferente de quando eu tinha 20 anos. De quando eu estava numa faculdade, de quando eu saí da faculdade, de quando eu casei, de quando eu tive o primeiro filho. Você vai dimensionando o tamanho do tempo de uma forma diferente. Você faz a conta de quanto falta para viver quando você já está ficando velho. Porque a eternidade nasce com a criança. Ela não pensa na morte, ela pensa na vida. E eu, como estou ficando velho, eu não estou pensando mais na morte, eu estou pensando no arrebatamento. Se você renova a sua esperança desse jeito, a vida é com o Senhor é que nos deu a vida, e porque enquanto tiver fôlego em mim, eu tenho vida, e vida de jovem. Porque a garantia do poder de Deus é muito grande, e está faltando muito pouco tempo para isso. Veja que dimensão do tempo. Por exemplo, se nos próximos 5 anos houver um arrebatamento da igreja, mais 7 anos depois vai acontecer isso que está escrito aqui. Você percebe que isso é um dimensionamento completamente diferente que você podia fazer quando há 100 anos atrás alguém lia isso? É totalmente diferente. Irmãos, nós temos que ter isso na nossa mente como esperança renovada, como expectativa do bem para esse ano de 2022. Nós estamos mais próximos da volta de Jesus. É essa perspectiva do tempo que eu e você precisamos ter a partir de agora, independente da sua idade. Cada vez mais que você vai chegando próximo da volta de Jesus, mais próximo você está de experimentar o poder de Deus sobre todas as nações. Então eu quero terminar orando, agradecendo, celebrando ao Senhor, agradecendo tudo que Ele fez para nós. Irmãos, o ano de 2022, na perspectiva humana, vai ser um ano muito pior que o ano de 2021. Para nós brasileiros, tem algumas considerações que eu quero fazer, para a gente terminar. Um ano de eleição, quando existe esta animosidade que começou desde o início desse governo que nós temos, um ano de eleição, com tanta ódio e raiva que está tendo, com certeza não vai ser uma coisa fácil. Isso, quando eu digo, eu não estou falando da eleição em si, porque se Deus tem um plano para o Brasil, de continuar com esse governo, tem uma expectativa. Se Deus tem um plano de não continuar com esse governo e entrar aqui, por exemplo, o que aconteceu com a Argentina, que aconteceu com a Venezuela, com esses países da esquerda, eu, como crente, não entendo como é que eu não estou falando de política, mas nós precisamos compreender o seguinte, que independente de quem vai ganhar, há um impacto na economia do país, porque aqueles investidores que querem investir, seja o brasileiro ou o estrangeiro, numa dúvida como essa, numa animosidade política como essa, ele espera um pouco. Então, muitas coisas ruins vão acontecer no aspecto da economia, mas nós temos experimentado nesses últimos 2 anos de pandemia, milagres grandes que, apesar de toda a pandemia, muitas pessoas foram abençoadas financeiramente. É essa a diferença que eu quero que você entenda. Se você olhar na perspectiva da mídia, na perspectiva daquilo que pode acontecer, e com razão pode acontecer, não importa o plano que Deus tem para os últimos tempos para o Brasil. Não importa o que Deus quer fazer para corrigir as pessoas. Não importa o que Deus vai fazer, mas o que importa é que você e eu somos reconstruídos pelo Senhor, somos tornados herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus e estamos fundamentados em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então é nessa perspectiva, é nessa direção que eu quero terminar o ano orando com você, glorificando a Deus. Vou pedir para o Marcelo sentar aqui agora, enquanto ele dedilha um hino gostoso. Eu quero que você fique de pé ou ajoelhe no seu lugar.
lembrando, fazendo esse balanço, irmãos, fazendo esse balanço de tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você. Senhor amado, Pai, primeiramente eu quero dizer do meu coração, Pai, da minha alegria de estar aqui vivo, porque o Senhor é o autor da vida, porque a morte em Cristo Jesus, ela não teve poder, ela não escravizou a Jesus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me mantém vivo, junto com todos esses irmãos que estão aqui comigo hoje e que estão nos vendo pelo canal do YouTube. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos sido um Deus de provisão, que apesar de tantas más notícias, o Senhor tem feito grandes coisas, grandes milagres nas nossas vidas. Pai, muito obrigado por esse ano que passou. Mas agora, Pai, eu quero colocar as nossas vidas no seu altar, essa igreja, Pai, esse corpo de Cristo que se reúne neste lugar, a Igreja Batista Manaim, aqui em Alphaville. Senhor, que o Senhor possa fazer com que este ano de 2022 seja um marco na vida de todos nós que estamos aqui. Senhor, a nossa expectativa é a expectativa para o bem. A nossa esperança, ela está sendo renovada. Nós estamos declarando com a nossa boca que nós estamos crendo contra a esperança. Nós estamos crendo contra a esperança. Nós não estamos enxergando aquilo que muitos de nós tem sido bombardeado com más notícias. Nós repreendemos, portanto, na autoridade do nome poderoso de Jesus, todo espírito maligno que tem feito, que tem enchido a nossa mente com notícias ruins. Nós afastamos completamente todo tipo de notícia, de má notícia, porque o nosso Deus é um Deus do Evangelho, que é a boa notícia. E nós queremos declarar com a nossa boca que o ano de 2022 será um ano cheio de bênçãos, porque o Senhor, o meu Senhor, o meu Pai, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus, desse Senhor poderoso. Eu quero declarar que todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu declaro isso com a minha boca, Pai, e eu creio com o meu coração. E nós queremos colocar as nossas vidas mais santas na sua presença, Pai. Sua palavra diz que devemos ser santo como o Senhor é santo. Santifica a nossa vida, Pai. Nós queremos estar preparados para a volta de Jesus, que vem buscar a sua noiva dentro de todas essas igrejas, instituições. Pai, que a Igreja Batista Manaim seja uma igreja transformada, cheia de milagres, avivada em Cristo Jesus. Pai, eu quero interceder pela igreja de modo geral no Brasil, Pai. Eu quero interceder por essa nação, pelo governo dessa nação, por cada ministro, por cada secretário, por cada funcionário público, seja na área federal, na área estadual, na área municipal, seja em qualquer área, Pai, que nós possamos ser abençoados através das ações dessas pessoas que o Senhor mesmo que coloca, porque o Senhor é responsável de colocar cada uma das autoridades. E nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer. Nós já declaramos isso com a nossa boca. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer para o seu povo, Pai. Assim como o Senhor fez com o povo do Egito, que saiu do Egito, o Senhor foi fazendo a diferença, mostrando tantos milagres. Eu creio que o Senhor vai fazer, e eu profetizo que o Senhor vai fazer isso nas nossas vidas esse ano de 2022. Eu te louvo por isso e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glorifica o Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, muito obrigado. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus
E que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós hoje e para sempre. Tenha um feliz ano novo. Tenha um jantar hoje abençoado com a sua família, se você ainda não ceou com a sua família. Faça isso hoje, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus a tudo que Ele tem nos dado, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Até domingo, até domingo.